Toy Story 5 é incrível e impressionou muita gente, tanto os fãs antigos quanto os mais novos. Mas sabia que até mesmo esse filme tem vários errinhos que a maioria nem percebe? Quando Jessie vai atrás de pilhas e para na frente de um estante, dá pra notar que 3 livros estão na frente dessa estante. Tanto que o amigo Rolinho, Smart Pants, até sobe nesses livros para chegar ao topo da estante. Até aí tudo bem. Mas depois que outros brinquedos que estavam dentro das gavetas foram ligados, algo muda. Agora só tem um único livro na frente da estante. O que aconteceu com os outros 2 que antes estavam em cima dele? Parece que sofreram o destino cruel de serem esquecidos pelos animadores. E olha que estamos só começando, porque vamos falar sobre os 15 erros incríveis que você não notou em Toy Story 5. Chegou a hora de se divertir com a gente em mais um Teen Videos. É muito legal ver Jessie retornando para o quarto de Emily, sua primeira dona, depois de tantos anos, principalmente porque a vaqueira até se lembra de como o quarto era antigamente. Quem assistiu Toy Story 2 sabe que o quarto da Emily também apareceu em um flashback desse filme. Só que a versão dele que vemos no flashback de Toy Story 5 está meio diferente. Primeiro, a parede atrás da cama tem pôsteres. Nos flashbacks do segundo filme, a parede estava vazia. Além disso, em Toy Story 2, havia uma janela na parede que fica à esquerda da cama. Essa janela desapareceu na versão de Toy Story 5. Não a vemos nem no flashback, nem na versão nova do quarto, onde a janela está na parede atrás da cama, bem à sua direita. Quando Jessie vai conversar com Lily Pad pela primeira vez, ela diz que os brinquedos passaram o verão tentando ajudar Bonnie a fazer novos amigos, e então aponta para os outros brinquedos que estão no quarto. A próxima vez que vemos esses brinquedos é nessa mesma cena, quando Lily Pad faz Jessie falar em espanhol, o que deixa todo mundo chocado. A parte estranha é que só passaram alguns segundos, mas a posição de alguns brinquedos simplesmente mudou sem nenhuma explicação. Antes, o cachorro de mola estava na frente de Trixie, a dinossauro azul. Porém, nesses poucos segundos, ele mudou de posição e agora está bem ao lado dela. Por que ele se moveu em um espaço tão curto de tempo? A resposta é simples, ele não se moveu. Foi a Pixar que se esqueceu de onde ele estava. Quem diria que haveria um erro desses em um filme como Toy Story 5, né? Naquele momento em que Bonnie está se preparando para ir à sua primeira festa do pijama, Jessie e Bala no Alvo, Bullseye, se escondem na mala dela para irem junto. Agora, sabe quem não está em nenhuma mala? A Lily Pad. Então nos responda, como Bonnie simplesmente retira a Lily Pad de dentro da mala quando chega à casa de suas amigas? Quando a mala tinha sido fechada, o tablet ainda estava na estante. Será que a Lily Pad sabe se teleportar e não contou pra gente? Bem, isso seria muito legal, mas é mais provável que isso seja um furo de roteiro que poucos perceberam, até porque todos estávamos ocupados sentindo muita raiva da Lily Pad nesta parte do filme. Para fazer Bonnie interagir com os vizinhos dela, Jessie corre até a calçada e puxa a cordinha em suas costas para ativar sua caixa de som e fazer Bonnie ir atrás dela. Mas tem algo de muito estranho nisso. Bonnie estava brincando com Jessie dentro do quintal há poucos segundos, e então, do nada, Jessie apareceu na calçada, e a menina nem achou isso estranho? Como Bonnie não percebeu que Jessie simplesmente foi de um lugar para outro? Ela devia ter se lembrado de que nem tinha chegado perto da calçada com seus brinquedos. Todos nós sabemos que Bonnie é apenas uma criança, mas nem mesmo garotas da idade dela têm uma memória tão ruim a ponto de não se lembrarem de que sua boneca não estava fora do quintal na última vez que a viu, o que foi há menos de 1 minuto. Se Bonnie continuar assim, vamos começar a achar que ela tem os mesmos problemas de memória que a Dory, de Procurando Nemo. Você também acha que isso não faz muito sentido? Se sim, comente aqui embaixo. #erros. Durante o casamento entre Garfinho, Fork e Karen Beverly no início do longa, Jessie grita que alguém envenenou a Dama de Honra, interpretada pelo Rex dentro da brincadeirinha. Mas Rex só fica roxo e cheio de bolhas depois de Jessie dizer isso.
A menos que Jessie fosse a responsável por envenenar a dama de honra dentro da historinha feita por Bonnie, isso é um furo de roteiro, porque ela não devia saber que Rex foi envenenado antes dele começar a apresentar os efeitos do envenenamento. Pelo menos nesse caso, podemos imaginar que esse erro aconteceu apenas porque isso tudo está acontecendo dentro da imaginação da Bonnie. Por ser só uma criança, ela não pensa muito nas histórias de suas brincadeiras e acaba cometendo esse tipo de contradição. Depois de Rex ser envenenado dentro da brincadeira, Buzz Lightyear foi até ele e começou a fazer respiração boca a boca nele para salvá-lo. Um pouco antes de começar a fazer isso, Buzz falou que ia dar um beijo da vida no dinossauro. Mas, se prestarmos atenção, perceberemos que isso está longe de ser um beijo. O astronauta simplesmente enfiou o próprio rosto dentro da boca do Rex e soprou lá dentro. Temos que nos perguntar novamente, isso foi erro dos animadores ou da Bonnie? Faria sentido se fosse coisa da garota, já que ela é bem nova e talvez nem saiba como um beijo de verdade funciona. Quando Bonnie deixa seus brinquedos dentro de uma cesta, mal dá para ver a perna do Rex inicialmente, porque Karen Beverly está na frente dela. No entanto, quando é mostrado o outro lado da cesta, a perna do Rex fica bem visível, o que faz sentido, já que não tem ninguém para cobri-la neste ângulo. O problema é que agora a perna dele parece ser muito maior do que Karen Beverly, de um jeito que não pode ser apenas questão de perspectiva. Ou seja, o corpo de Karen Beverly não deveria ter conseguido cobrir a perna do Rex. Qual é a lógica disso? Para piorar, o garfinho consegue, de alguma forma, aumentar de tamanho e ficar com o rosto acima da perna do Rex. Ele e Karen Beverly têm a mesma altura, mas ele está muito maior do que ela nesta cena. A única explicação para isso seria que o garfinho subiu em algum outro brinquedo, mas não vimos nada disso, então tem algo de muito errado aqui. Talvez os animadores até tenham percebido que nada nessa cena fazia sentido, mas pensaram que ninguém ia notar por conta do tanto de bonecos amontoados dentro da cesta. Pro azar deles, nós notamos e achamos muito engraçado. Concorda com isso ou acha que nem mesmo os animadores da Pixar perceberam esses erros? A cena em que o Woody se reencontra com seus antigos amigos é inesquecível, tanto pela nostalgia quanto por ser muito engraçada, visto que o Woody agora está ficando careca e barrigudo. Isso tudo é tão hilário que muitos nem perceberam um erro de continuidade que acontece aqui. Quando Woody pendura seu manto vermelho e seu chapéu, é fácil perceber que as canetas que estão sendo usadas como cabides não foram completamente cobertas pelas peças de roupa. Ainda assim, no momento em que Buzz Lightyear entra em cena e se aproxima de Woody, o manto vermelho começa a cobrir completamente a caneta em que está pendurado. E não é apenas porque começamos a ver a cena por outro ângulo. Se fosse só isso, ainda conseguiríamos ver pelo menos metade da caneta. Quer continuar se divertindo com a gente? Então se inscreve e ativa o sininho das notificações. Existe uma regra fundamental que todos os brinquedos seguem no mundo de Toy Story. É completamente proibido revelar que tem vida para um ser humano. Porém, algumas pessoas apontam que Toy Story 5 fez os personagens se arriscarem muito. Tem muitas cenas em que eles colocam o segredo em grande risco por se moverem perto dos humanos de um jeito muito mais ousado, se a gente comparar com os longas anteriores. Um ótimo exemplo é quando Jessie está tentando fugir do carro do casal de idosos que capturou ela e bala no alvo. A xerife está tentando ser discreta, mas ainda assim ela fica se movendo enquanto está no meio dos dois idosos. Bastaria que um deles virasse o rosto na direção dela por um segundo para perceber que ela está se movendo. Como a personagem principal desse filme é Jessie, em vez de Woody, Bala no Alvo também acaba recebendo mais destaque, pois ele é o cavalo dela. A parte engraçada é que isso faz a gente se lembrar de um possível furo de roteiro que não está apenas em Toy Story 5, mas sim desde Toy Story 2, quando Jessie e Bala no Alvo foram introduzidos. Acontece que o cavalo da vaqueira age exatamente como um animal de verdade. Ele não fala, gosta de lamber coisas, etc. Mas é só pensar um pouco nos outros personagens que estão presentes na franquia desde o início para perceber que existem muitos outros brinquedos de animais. No entanto, ao contrário de Bala no Alvo, esses outros personagens sabem falar e agir como humanos. Rex,
Porquinho, Ham, Link e Trixie são animais apenas em aparência, enquanto Bala no alvo realmente age como um cavalo. Qual é o motivo por trás disso? Ou será que não existe um motivo e isso é apenas mais um furo de roteiro? Muita gente se perguntou como todos os brinquedos sabem que não devem se revelar aos humanos. E Toy Story 5 nos respondeu a essa pergunta através do Exército Multibuzz, um grupo de Buzz Lightyear super tecnológicos, mas que não sabem que são brinquedos, assim como o Buzz no primeiro filme. Quando uma pessoa se aproxima deles, eles simplesmente param de se mover por instinto, indicando que é algo natural dos brinquedos, e até mesmo aqueles que não sabem que são brinquedos fazem isso. Apesar de essa ser uma ótima explicação, é muito suspeito que nada sobre isso tenha sido dito nos filmes anteriores. O Buzz original também parava de se mover desde o primeiro Toy Story, mas parecia que ele estava apenas imitando os outros brinquedos. Falando no Exército Multibuzz, tem outro detalhe relacionado a isso que é meio estranho. O filme começa com um carregamento cheio de bonecos do Buzz Lightyear caindo numa ilha, mas eles não são modelos comuns, e sim edições high-tech de luxo, com diversas funções extremamente tecnológicas. Ou seja, o desaparecimento de todos esses bonecos certamente causou um grande prejuízo para a empresa que os fabrica. Mesmo assim, não houve notícias nos jornais sobre esse acidente, e isso talvez seja um furo de roteiro, porque isso seria uma grande notícia na vida real, a menos, claro, que o acidente esteja sendo abafado para não afetar as vendas da empresa. Outro possível furo de roteiro está relacionado aos gêmeos que não querem fazer amizade com Bonnie. Apesar de eles não brincarem com brinquedos por terem tablets, a primeira aparição deles mostra os dois correndo um atrás do outro, provavelmente brincando de pique-pega. Ou seja, mesmo que não se divirtam mais com brinquedos, os gêmeos ainda gostam de outros tipos de brincadeiras. Então, se pararmos para pensar, é possível que Bonnie ainda pudesse se aproximar deles se tentasse brincar de pique-pega com eles ou algo assim. Por que essa ideia nem passou pela cabeça de Jessie? Provavelmente porque ninguém que estava produzindo o filme percebeu isso. O próximo passo está na sua frente. 2 vídeos cheios de diversão esperando você clicar. Valeu e até já!